Oséias, capítulo 2. Quando se encontrar, pode dizer amém? Amém. Está aí na sua Bíblia. Pode procurar que está aí. A partir do verso 1 diz assim: Dizei a vossos irmãos, a mim e vossas irmãs, Ruama, pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. E afaste ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe nua e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e farei um muro para que ela não ache os seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Porquanto ela não sabia que eu lhe dei o grão, o vinho, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles prepararam para Baal. Portanto, retornarei e tirarei o meu grão a seu tempo, e o meu vinho na sua estação, e reaverei a minha lã e o meu linho dados para cobrir a sua nudez. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei com que todas as suas alegrias cessem. Seus dias festivos, as suas luas novas, os seus shabat e todas as suas festas solenes. E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Eu a visitarei nos seus dias de balins, como nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. O profeta Oséias, ele profetizou num período de 753 a 722 a.C., e nesse período foi extremamente difícil na história de Israel. Pouco antes do Reino do Norte ir para o exílio. Para entender a mensagem do profeta Oséias é necessário levar em consideração um outro dado: o culto a Baal. A nação estava voltada a cultuar Baal. Quando os israelitas chegaram na Palestina, eles eram formados por um povo de pastores seminômades. Quando a gente olha a entrada de José no Egito, nós vamos ver que ele escolhe a terra de Gósen, porque eles eram praticamente pastores. E em si, a sua maioria, os israelitas eram pastores, formado por um povo de pastores seminômades.
e imaginavam Deus como um Deus de pastores, que cuidavam das suas migrações durante os campos, que dava os pastos para os seus rebanhos. E ao se fixarem em Canaã, agora nessa nova terra, os israelitas eles mudam em parte de profissão, misturando-se com o povo da terra e começam a migrar para a agricultura. E muitos dentre eles, sem conhecer as escrituras como deveriam, muitos dentre eles não concebiam a ideia de que o seu Deus de pastores poderia também ajudá-los a cultivar a terra, dando a chuva no tempo certo, dando as estações, tudo no tempo certo, para abençoar os seus plantios. Então, difundiu-se o culto a Baal, porque Baal era o Deus da chuva, Baal era o que cuidava das estações, Baal era que deixava tudo organizado de uma forma que eles cultivassem e fossem bem sucedidos na vida agrícola. O culto a Baal é a transgressão direta ao primeiro mandamento que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Em resumo, a nação foi conquistada, invadida e conquistada pela Síria, os judeus se misturam com os estrangeiros, a raça mestiça resultante dessa mistura fica conhecida como até hoje os samaritanos. Que época para servir a Deus! Que época, meus senhores! Que época, meus amigos! Que época, meus irmãos, para servir a Deus! Parece um pouco com o que nós vemos hoje em dia como a ditadura do politicamente correto. Tudo é aceitável, tudo precisa ser aceitável. Parece um pouco similar com a teologia liberal. Não é bem assim. Deus não é um Deus tão rígido, tão agressivo, tão duro. E o povo começa a se misturar e eles começam a cair para um caminho da perdição. E eu quero falar hoje, nessa noite, sobre um Deus de recomeço. Você pode falar isso com a pessoa que está do seu lado? Deus é um Deus de recomeço. De acordo com o nosso pastor presidente, nós temos 2 oportunidades. Eu já queimei a minha primeira, então não se preocupe, só tem uma oportunidade de fazer isso uma vez. O que, pastor? Pedir para você virar para a pessoa do lado e incomodar ela. Mas eu não vou fazer mais isso. Vamos lá. O povo ele começa a caminhar para um caminho de perdição. Nós lemos o capítulo 2, mas se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 1, no versículo 2, quando Deus começa a trazer a mensagem para o profeta Oséias, Deus vai dizer no versículo 2 do capítulo 1, toda a terra cometeu grande prostituição, porque a terra se afastou do Senhor. Deus está falando, toda a nação é culpada pelo mais vergonhoso adultério. Qual? Afastar-se de Deus e apegar-se à idolatria. E quando a gente volta para a palavra de Deus, nós vamos ver Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago vai dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Não tem outro caminho, não tem outra escolha, não tem uma terceira via. São 2 opções e quando você escolhe se aliançar com o mundo, você está em contrapartida, se tornando inimigo de Deus. É o que Tiago está declarando. 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo
versículo 2: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia me traz 3 referências que o cristão precisa ter contra o mundo. Pergunta para mim, qual, pastor? Deus precisa... A Bíblia me ensina que eu não posso me tornar amigo do mundo, que eu não posso amar o mundo e que eu preciso transformar o mundo e não me conformar com o mundo, não tomar a forma do mundo. E o que a gente vê hoje na sociedade, você gostando ou não daquilo que eu vou falar, mas todas essas ideologias que estão querendo empurrar goela abaixo, minha e sua, é que você precisa ser da mesma forma que eles são. Você precisa aceitar as mudanças, você precisa respeitar e entender as mudanças, gostando ou não gostando. É isso que o mundo prega. O que eles pregam é uma mensagem contra a palavra de Deus. Quando voltamos para a palavra de Deus, Deus diz: não amem o mundo, não se conformem com o mundo, não se tornem amigos do mundo. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, e que o povo, a nação de Israel, estava se enveredando por esse caminho. Deus chama a atenção daquele povo, por quê? Porque eles vão para uma forma mais vergonhosa, afastar-se de Deus e apegar-se à idolatria. Você conhece? Você, leitor da palavra de Deus, profeta Oséias é um caso excepcional, onde Deus dá instrução para o profeta Oséias para ir tomar uma mulher de prostituições. E eu não quero entrar aqui no debate se era para se casar com uma prostituta ou uma mulher que tinha tendências a prostituições, mas a verdade é que o profeta Oséias atendeu a ordem de Deus, casou com Gomer e teve o primeiro filho. Ele vai dizer no versículo 4, põe o nome de Jezreel, porque eu farei cessar a casa de Israel. O que Deus está dizendo para o profeta Oséias? O reino de Israel vai acabar. O reino de Israel vai terminar. Já chegou ao ápice dos seus erros, dos seus pecados, do seu adultério espiritual. Coloque o nome de Israel, de Jezreel, porque Israel não terá mais um rei. E no versículo 2, quando a mulher de Oséias tem outro filho, ele vai dizer: chame ela de Lo-ruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel. Muito diferente daquilo que o profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grandes são as suas misericórdias. Mas Deus está dizendo para o profeta Oséias: eu não vou ter mais misericórdia da casa de Israel. E ainda no versículo 9 do capítulo 1, a mulher tem mais um filho. Chame essa criança de Lo-ami, porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Que sentença trágica para a nação de Israel. Um povo separado e um povo escolhido por Deus. Quando a gente olha para Êxodo capítulo 6, versículo 7, quando Deus está tirando o povo da escravidão do Egito, a mensagem de Deus através de Moisés para aquela nação, para aquele povo, está escrito assim: eu vos tornarei por meu povo e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Deus está tomando aquele povo para si. Deus está assumindo o cuidado, a responsabilidade sobre o povo de Israel. Mas agora, Deus não apenas removeria a sua misericórdia do seu povo, mas também renunciaria à sua aliança que havia feito com ele. Seria como um homem divorciando-se da sua esposa e virando as costas para ela. Trágico, terrível as consequências vividas pela nação de Israel por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas próprias
decisões. E aí Deus vem com justiça contra aquela nação. Aquela nação estava se curvando à idolatria. E uma vez que o povo estava agindo como uma prostituta espiritual, Deus iria tratá-la como tal e envergonhá-la publicamente. Prostituição, idolatria é como uma prostituição espiritual para Deus. Aquele povo estava indo para um caminho de ingratidão, porque um dos primeiros passos para a rebelião contra Deus é recusar-se a dar graças a Deus por suas misericórdias todos os dias. Um dos primeiros passos da rebelião contra Deus é recusar-se, ser grato a Deus por suas misericórdias todos os dias. Já parou para pensar quantas vezes nós nos queixamos? Quantas vezes nós reclamamos das coisas que não dão certo? Quantas vezes nós estamos de cara emburrada, até mesmo muitas vezes dentro da igreja, de cara emburrada pelas coisas que não dão certo na nossa vida, e esquecemos das coisas que dão certo. Esquecemos de ser grato a Deus pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor, pelo seu resgate. Na cruz do Calvário por mim era motivo para eu estar agradecendo todos os dias, mesmo quando uma porta se fecha, mesmo quando um carro se vai, mesmo quando os bens são levados, mesmo quando a enfermidade chega, ainda assim, independente do mal que bate à minha porta, eu preciso ser grato a Deus todos os dias da minha vida, porque o seu amor me alcançou, a sua graça me alcançou, o seu favor me alcançou, e isso já me basta. Mas muitas vezes, dominados pelas coisas e pelas conquistas da vida, quando uma porta se fecha, quando um casamento se desfaz, quando a enfermidade bate na nossa casa, ou quando a nossa família é afligida por algum problema, uma adversidade, um filho que se afasta dos caminhos do Senhor e vai viver a sua vida dissolutamente, nós começamos a ficar amargurados, tristes, rancorosos, decepcionados, e começamos a nos tornar murmuradores, queixadores, ingratos. Vem para o culto, cruza os braços, faz aquela cara feia, e pode estar o melhor louvor aqui, tocando, que você não está nem aí, está pensando no problema que te prendeu durante essa semana, está pensando na doença que bateu na sua porta, está pensando no filho que está fora de casa, está pensando no casamento que está se desfazendo, está pensando nele que já foi, nela que já foi. Esquece de começar a pensar nas coisas boas que Deus ainda tem mantido na sua casa. Sabe, as coisas simples da vida. Quantos aqui dormiram hoje? Você dormiu? Pouca gente dormiu hoje, gente. Caramba. Perguntar de novo, quantos aqui dormiram hoje? Aumentou o número, mas ainda tem gente que estava dormindo, não dormiu hoje, pelo amor de Deus. Você sabe aqui alguém tomar 1, 2, 3, 4, 5 remédios num leito de hospital para a dor passar e a dor não passa, ele não consegue dormir? Você dormiu sem tomar nada. Quando você acordou hoje, não aconteceu nada, tá? Minha conta não está no azul. Não aconteceu nada. Mas só de acordar hoje, já era para ter agradecido a Deus. Senhor, obrigado, porque eu tive uma noite de sono tranquilo. Sabe as coisas simples da vida? Você tomou banho hoje? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem vai levantar a mão e quem não vai levantar a mão. Você tomou banho hoje? Levanta a mão. Rapaz, teve gente que não tomou banho não, pelo amor de Deus. Coisa simples, bastou todo mundo. Você entrou debaixo do chuveiro, né? Quem toma banho de água quente, toma banho de água quente. Quem toma banho de água fria, toma banho de água fria. Você tomou banho normal? Tomou banho normal? Ninguém deu banho em você hoje? Ninguém deu banho em você? Você tomou banho sozinho? Rapaz, você tá gente grande, hein? Você sabia que tem gente que para tomar banho é um sacrifício? Usa uma bolsa de colostomia e tem que tomar cuidado para não molhar. E aí você toma banho de lado assim, de banda,
ou de um lado ou do outro, e tem que tomar cuidado, e você toma um banho, mas não toma um banho direito, só de tomar banho, já era para você agradecer a Deus hoje. Quantos almoçaram, tomaram café da manhã, comeram? Vou nem pedir para levantar a mão quem tomou café, quem lanchou, quem almoçou, quem já jantou, já estou com a janta adiantada, pastor. Não, fica não. Você já sabe. A gratidão, irmãos, e a gente esquece. A gente começa a fixar nas coisas que dão errado na vida, nas coisas que não acontecem, nas coisas que deram errado, nas portas que se fecharam, e a gente esquece de agradecer pelas coisas que deram certo. A gente se esquece de agradecer pela bondade de Deus, pelo favor de Deus sobre a nossa vida todos os dias, dia após dia. Tem coisa que você já faz no automático, mas você não reconhece que é a mão de Deus que está estendida sobre você, que é a graça, que é o favor de Deus estendida sobre você. Quantos livramentos Deus já deu para você, coisas que você nem viu, nem imaginou, mas Deus guardou você, guardou a sua casa, guardou a sua família. Hoje você está aqui para louvar e adorar o Senhor, e ainda tem gente que consegue chegar num lugar desse, ficar de braço cruzado, de cara feia, esperando as coisas mudarem. É hora de você parar e começar a agradecer a Deus pelas coisas que já deram certo. E se ainda não deu certo, não se preocupe, porque a sua vida, a sua história ainda não acabou, ainda vai acontecer muita coisa boa com você, você vai ver disso. Mas o povo de Israel estava indo para um caminho de ingratidão. Eles estavam, a nação de Israel, olha o que Deus está dizendo no capítulo 2, versículo 2, ela irá atrás dos seus amantes. Deus está dizendo, a sua mãe se prostituiu, se comportou vergonhosamente, que ela disse, ela vou atrás dos meus amantes que me dão meu pão e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Lá no versículo 8 vai dizer, ela não sabia que foi eu que dei o grão, o vinho, o azeite, multipliquei a prata e o ouro, foi eu que dei. É Deus que abre a porta do céu sobre a sua vida, é Deus que abençoa o seu povo, é Deus que traz os recursos necessários para você, foi Ele que abriu essa porta, e se a porta se fechou, não se preocupe, porque existem coisas melhores de Deus para a sua vida. O que você precisa entender é que Ele está cuidando de tudo. O povo de Israel estava indo por um caminho de ingratidão e por um caminho de hipocrisia, idolatria, ingratidão, hipocrisia. Onde eles vão dizer, é mais fácil frequentar os cultos, porque elas estavam celebrando as festas. Olha, servindo a Baal, mas celebrando as festas de lua, os Shabat, elas estavam celebrando as festas de lua nova, e todas as celebridades, todas as festas solenes. É muito fácil frequentar cultos e praticar os rituais de adoração a Deus, quando o nosso coração, na verdade, está longe do Senhor. Um dos grandes julgamentos de Deus sobre qualquer povo é deixar que consigam aquilo que eles querem. Você sabia disso? Um dos grandes julgamentos de Deus sobre qualquer povo é deixar que eles conquistem aquilo que eles querem. Estavam vivendo tranquilo, é Baal que me dá o meu ouro, a minha prata, a minha lã, o meu linho, o azeite, o vinho, os grãos. Uma grande julgamento de Deus sobre qualquer povo é deixar que eles consigam aquilo que eles querem. Hipocrisia, adorando a Baal, prestando culto a Baal e querendo servir a Deus ao mesmo tempo. Se prostrando a Baal, adoração a Baal, celebrando Baal e querendo adorar a Deus ao mesmo tempo. Hipocrisia. Não se pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus no capítulo 7, quando aquelas pessoas se aproximam de Jesus e diz, Senhor, Senhor, naquele dia muitos dirão, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós falamos em novas línguas. E Jesus vai dizer, não, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É muito fácil servir a dois senhores, mas Deus
Deus é um Deus santo. Deus é um Deus zeloso. E por isso que Ele traz uma sentença tão dura como Israel. Por isso que Ele vai dizer: eu retornarei e tirarei o meu grão a seu tempo. Eu descobrirei a sua lascívia. Eu farei com que toda a sua alegria cesse. Eu destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, que ela diz, são minhas recompensas que os meus amantes me deram. Farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Visitarei nos dias de Balaim, nas quais ela lhes queimou o incenso e se adornou com seus brincos e suas joias. Foi atrás dos seus amantes e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Deus está falando com a nação de Israel: acabou, cessou, acabou para vocês, não tem mais saída, não tem mais jeito. Só que Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. O mesmo Deus que diz: vai terminar o reino de Israel, não vou ter misericórdia da nação de Israel, vocês não são mais o meu povo, eu vou trazer juízo sobre essa nação, não tem mais jeito, não tem mais saída, vocês não são mais o meu povo, eu não serei mais o Deus de vocês. Aí entra o versículo 14, é como se Deus estivesse virando a página. É como se Deus estivesse mudando as estações. O mesmo Deus que disse que não teria mais misericórdia, o mesmo Deus que disse que tiraria o linho, a lã, o vinho, os grãos, o azeite. No versículo 14 ele diz: portanto, eis que eu atrairei ela e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha o que Deus está falando para o povo de Israel. Olha que coisa mais impressionante que Deus está tratando com a nação de Israel. Eu vou atrair a nação novamente para mim. Sabe quando Deus atrai a pessoa de volta para Ele? Sabe quando do nada a pessoa perdida nos seus erros, nos seus pecados, no lamaçal do pecado, e ela começa a sentir o toque do Espírito Santo, lá naquele fundo de poço onde ela se encontra, lá naquele lugar de perdição, lá naquele ambiente devastador, é a presença do Espírito Santo que vai até o coração daquela pessoa e começa a atraí-la para a sua presença. É o que Deus está falando com a nação de Israel. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Porque Deus está falando que vai levar a nação de Israel para o deserto? Porque o primeiro momento em que Deus tem um encontro com a nação de Israel é quando o povo está saindo da escravidão do Egito, e eles têm um encontro com Deus no Monte Sinai, com Moisés, com Deus, a nuvem de fumaça. A nação de Israel é como um marido, é como um esposo, é como um namorado que está levando a namorada para o mesmo lugar onde eles se encontraram pela primeira vez. Quem aqui já casou? Quem aqui já casou? Você já teve a sua lua de mel naquele lugar maravilhoso, e aí depois de algum tempo, de alguns anos, você voltou lá naquele lugar onde você teve a sua lua de mel, ou então lá naquele lugar onde vocês se encontraram, ou então deram um beijo pela primeira vez. Você está sabendo o que eu estou entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem? Já fiz isso.
E é isso que Deus está falando com Oséias. Eu vou atrair ela e vou levar ela para o deserto, sabe, para o lugar onde nós tivemos o nosso primeiro encontro, para o lugar onde nós nos conhecemos, para aquele lugar onde não existia mais ninguém, era só eu e ela, era só eu e a nação de Israel, não tinha deuses, não tinha Baal, não tinha outros ídolos, não tinha mais nada, lá naquele lugar era só eu e a nação de Israel. E isso é a forma como Deus atrai a nação de volta para si. Eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei com carinho. Em algumas versões está dizendo, e lhe falarei ao coração, porque o homem sabe exatamente como falar ao coração da sua esposa, da sua amada. E Deus está falando, eu vou atrair ela, vou levar ela lá para o lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez, e eu vou falar ao coração dela. E não só isso, ele vai dizer que vai trazer as suas vinhas dali, do vale de Acor, por porta de esperança. O que Deus está falando com isso? O vale de Acor foi onde Acã tomou do despojo de Jericó, e todo aquele vale, toda aquela matança que teve, por causa que Acã, ele pegou das coisas que não eram permitidas. Quando o povo entrou em Jericó, Deus falou, os despojos são meus, ninguém pega nada. Acã foi lá, pegou prata, pegou ouro, pegou uma capa babilônica e escondeu, e aquele lugar onde Acã foi descoberto, aquele pecado, se tornou num vale de desolação, numa porta fechada. Agora Deus está falando para ela, e o vale de Acor será uma porta de esperança. Sabe o que Deus está falando? Num tempo, num lugar onde você viveu um luto, onde você viveu um desprezo, onde você viveu uma derrota, onde você foi envergonhado, agora vai ser um lugar de esperança. Um tempo novo, uma estação nova, uma porta nova vai se abrir. Vamos ressignificar os significados de muitas coisas que deram errado. Agora eu vou trazer um novo significado para o seu coração. E ele continua dizendo, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo estava celebrando, estava cantando, estava adorando a Deus. É a forma como Deus atrai de volta para si o povo que se perdeu. E ele continua no versículo 16, será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não mais de Baal, pois tirarei os nomes dos Baalins da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves dos céus, e com as coisas rastejantes do chão e da terra. Quebrarei o arco, a espada e a batalha, e os farei deitar em segurança. Sabe o que Deus está falando? Vai chegar um tempo de paz sobre a nação de Israel. Vocês não vão mais dormir, não vão mais deitar preocupados em serem assaltados no meio da madrugada, em serem roubados no meio da madrugada, em ficarem com temores dos inimigos, aqueles que vão invadir a cidade. Não, eu quebrarei o arco, eu vou quebrar a lança. Vocês terão um tempo de paz sobre a nação de Israel. Ele continua dizendo, eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, e ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra ouvirá o trigo, o vinho, o azeite, e eles ouvirão Jezreel. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és o meu povo. E eles dirão, tu és o meu Deus. Que forma que Deus, de uma forma extraordinária, atrai de novo o seu povo para si, trazendo de volta como seu povo, como propriedade particular seu. Daquele que eu não teria mais misericórdia, eu vou ter misericórdia dele. Daquele que eu disse que não era mais o meu povo, esse é o meu povo sim, e eu serei o seu Deus. Será que tem alguém que está entendendo o que Deus está falando hoje com a sua igreja? Sabe o que mais me espanta no profeta Oséias? O que mais me admira? A mensagem do profeta Oséias tem algo meio que desconcertante. A nossa lógica religiosa, você vai entender o que eu estou falando. A nossa lógica, a nossa mente, a nossa mentalidade religiosa segue os seguintes passos.
pecou, você precisa se arrepender para você ter o perdão. Pecado, conversão, mudança de rota e perdão. A grande novidade em Oséias é o fato de se inverter a ordem. Como assim? O perdão de Deus antecede a conversão do povo. Deus perdoa antes do povo se converter. Ainda que ele não tenha se convertido, Deus já está falando: eu vou atrair de volta para mim. Eu vou abrir de volta as chuvas, eu vou trazer de volta as chuvas, eu vou fazer o campo brotar erva no tempo certo, eu vou cuidar de você, eu terei misericórdia de você, eu vou chamar você de novo como meu povo, eu serei novamente o seu Deus. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou para que o Anderson tivesse uma vida santificada para que ele pudesse morrer pelos meus pecados, não. Ele se entregou por mim antes, morreu por mim antes, para que eu pudesse alcançar essa graça e esse favor. É o que João também vai dizer no capítulo 4, de 1 João 4, versículo 10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso entender e reconhecer a graça e aceitar o seu perdão e o seu favor por mim. A mensagem de Deus para Oséias é um Deus de restauração, é um Deus de recomeço, é um Deus que mostra que a nação caiu, a nação errou, a nação pecou, eles transgrediram a palavra de Deus, eles andaram por caminhos errados, mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão incompreensível à mente humana, o amor de Deus é tão incondicional em favor do homem, que Deus, Ele faz o caminho de volta, antes de eu me arrepender, antes que eu pudesse ter o entendimento que eu estava por um caminho errado, Ele derrama do seu amor, da sua graça, do seu favor, e o amor de Deus derramado pela minha vida me constrange, o amor de Deus derramado pela sua vida, Ele te constrange. A nação sabia de todos os pontos que eles haviam quebrado. A nação sabia de todos os pontos que eles haviam falhado e errado, como povo de Deus. Assim como nós que conhecemos um pouquinho a palavra, você não precisa conhecer muito, você não precisa ser bacharel em teologia, mas todos nós que conhecemos um pouquinho a palavra, quando nós erramos, nós temos a consciência de que estamos errados, de que falhamos, de que transgredimos a palavra de Deus, mas ainda assim, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, de uma forma tão irresistível, que Ele vai dizer: eis que eu a trairei, a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração. E lá embaixo no versículo 23, Ele vai dizer: e terei misericórdia dela que não teve misericórdia, e direi àquele que não era meu povo: tu és o meu povo, e eles dirão: tu és o meu Deus. Um Deus de restauração, um Deus de recomeço, um Deus que tem a capacidade de começar tudo de novo. Eu, você, homem, nós, seres humanos, nós não temos tanta facilidade para recomeçar muitas vezes, para restaurar um relacionamento quando alguém falha com a gente. Nós temos uma certa rejeição, nós temos uma certa dificuldade, ficamos com o pé atrás e até falamos assim: pode até ser, mas não vai ser como antes. Mas Deus não. Deus fala: eu vou atrair de novo para mim. Eu vou ter misericórdia de novo dele e dela. Eu vou chamá-lo de novo de meu povo,
e eu serei o Deus deles novamente. Você pode se colocar de pé nessa noite.